Olá, amigo internauta, bem-vindo ao Papo Expresso, o seu canal sobre vigilância sanitária no YouTube. Hoje estamos com a especialista da Anvisa, Cristina Quemelo, que vai nos explicar qual que é a atuação da Anvisa para garantir a segurança dos termômetros comercializados e utilizados no Brasil. Olá, Cristina, bem-vinda ao programa, é um prazer receber você. Então, eu gostaria de começar perguntando justamente isso. Qual que é o papel da Anvisa na regulação dos termômetros? Olá, Danilo. É um prazer estar aqui e agradeço pela oportunidade. Bom, os termômetros clínicos, eles são regularizados pela Anvisa como produtos para a saúde e eles são classificados como produtos para a saúde de risco médio. Além da regularização pela Anvisa, esses dispositivos, eles devem ter o seu modelo aprovado pelo Inmetro. Então, primeiramente, o dispositivo tem um modelo aprovado pelo Inmetro e, posteriormente, esse dispositivo vai ser, então, regularizado pela Anvisa sob a responsabilidade de uma empresa, né, que vai constar ali na rotulagem desse dispositivo. Então, quando você pega um termômetro por infravermelho na mão, para saber se ele é regularizado pela Anvisa, você vai olhar se ele tem um número de registro ali no Ministério da Saúde e se ele tem aquele selo escrito Inmetro da portaria respectiva de aprovação desse modelo. É importante dizer também que existem alguns termômetros por infravermelho, ou então aquelas câmeras térmicas, ou então portais de triagem de pessoas que, quando utilizados especificamente para a triagem dessas pessoas, não para finalidade clínica de medir temperatura e verificar se a pessoa está febril ou não, esses dispositivos não são regularizados pela Anvisa. Eles funcionam exatamente igual a um termômetro clínico, porém, eles não são passíveis de regularização. Quais tipos de termômetro existem? Só esses por infravermelho? Tem algum outro tipo de termômetro? Você explicou um pouquinho da diferença do termômetro clínico e do termômetro de triagem. Agora, com a Covid, a gente tem visto bastante o uso da estratégia da aferição de temperatura para a entrada em estabelecimentos comerciais, escolas que estão retomando as aulas têm utilizado essa estratégia com os alunos e profissionais da comunidade escolar. Qual termômetro é esse? Esse termômetro está passível de registro na Anvisa também ou não? Bom, basicamente a gente encontra dois tipos de termômetros clínicos. Um é aquele que se coloca geralmente abaixo aqui do braço, né? É um termômetro de contato. Está proibida a comercialização daqueles termômetros de mercúrio, certo? E tem também aqueles termômetros, então, por infravermelho. Como que esses termômetros por infravermelho funcionam? Eles, na verdade, são detectores da radiação que o próprio corpo emite, que é a radiação infravermelha. Nós não conseguimos enxergá-la, né? Nós conseguimos, com os nossos olhos, apenas visualizar uma pequena faixa do espectro de radiação eletromagnética. E o infravermelho é uma energia baixa, que está abaixo ainda da energia da luz vermelha que a gente enxerga. E como nós emitimos essa radiação em tamanho, em quantidade proporcional à nossa temperatura, esse termômetro é capaz de converter a medida da radiação que nós emitimos em uma temperatura. E é importante dizer que esses termômetros, principalmente esses por infravermelho, eles são calibrados para medir a temperatura de uma certa região do corpo. Geralmente, a calibração é feita para a testa. Por quê? Porque geralmente a testa está descoberta, né? Você não vai calibrar para alguma região que está geralmente debaixo da roupa. Então, quando você adquire um termômetro clínico dessa espécie, na verdade, você já tem que medir a pequena distância, de acordo com o manual do usuário, e no local para o qual esse equipamento está calibrado. Senão, você corre o risco de ter uma medida falsa. O que é mais ainda perigoso é você ter um falso negativo. Então, vamos pensar numa pessoa que esteja febril. Você não vai medir a temperatura da pessoa, vai deixar de saber, né, de procurar um médico, procurar uma ajuda para saber, né, por que está esse estado febril. Então, sempre a medida deve ser realizada onde o dispositivo foi calibrado, para onde o dispositivo foi calibrado. E são esses justamente os termômetros que estão sendo usados agora como estratégia de contenção da Covid, porque tem circulado informações falsas, acredito eu, acho que você pode explicar um pouquinho para a gente,
de que esses termômetros teriam algum tipo de efeito colateral, especialmente se usados na testa, na glândula pineal, se eu não me engano. Procede isso? São esses os termômetros que a gente está falando? O que a Anvisa tem a dizer sobre isso? São exatamente esses termômetros por infravermelho. Então, assim, né, como eu disse, esses termômetros, eles, na verdade, detectam a radiação que o nosso próprio corpo emite. Então, como detectores que eles são, não existe a possibilidade deles emitirem qualquer tipo de radiação que possa atingir um órgão vital, ou então, muito menos a glândula pineal. Para se ter uma ideia, a glândula pineal está a 5, 6, 7 centímetros de profundidade aqui no nosso cérebro, né? Protegido aqui pelo próprio tecido cerebral, pelos ossos, enfim, pelo crânio. Então, assim, além do termômetro não emitir a radiação, é impossível que se faça esse tipo de efeito. E fora isso, pode-se notar que alguns termômetros emitem uma luzinha vermelha, um laserzinho vermelho. Para que serve aquilo? É simplesmente para quem for medir, localizar exatamente onde é que está direcionando a pistola do termômetro. Essa luz, ela tem uma intensidade extremamente baixa, é impossível ela ocasionar qualquer efeito biológico. O máximo que ela pode fazer é você passar pelo olho sem querer e seu olho se incomodar. Mas, assim, uma luz visível dessa, ela não é uma radiação ionizante. Então, é impossível que ela consiga ultrapassar qualquer tecido e atingir qualquer órgão aqui no interior. E como que então a forma segura de usar esses produtos? Como o usuário pode saber, então, que o produto passou por todo esse crivo? Você disse que tem um númerozinho de registro. Ok, a pessoa estando com esse número em mãos e também com a informação do Inmetro, que você falou para a gente no início da nossa conversa. Como que ela faz para saber, esse realmente é o produto e como que eu uso? É só na testa? Eu posso usar no pulso? Qual que é a orientação nesse sentido? Bom, então, assim, quando você for adquirir, você for leigo, você vai adquirir um termômetro para sua casa. Claro que é um termômetro clínico, não é um termômetro para triagem de pessoas. Então, você vai verificar se ele tem um registro na Anvisa, se tem uma empresa responsável por ele, se tem essa portaria do Inmetro. Leia o manual e verifique qual é a distância segura de operação, segura não, né? Correta, né, de operação, para que você tenha uma medida precisa. O tempo que precisa de esperar para fazer a medida e a região de interesse, que geralmente é a testa ou então o pescoço. No pulso, não desconheço qualquer equipamento que seja calibrado para medir no pulso. Ele vai realizar uma medida? Ele vai, você vai pensar que deu certo. Porém, essa medida vai ser um falso negativo ou um falso positivo se você quer medir febre. Cristina, a gente já está quase chegando no final aqui da nossa conversa. Então, eu queria abrir o espaço para você fazer uma consideração final, se tem alguma coisa que eu deixei de perguntar, que você acha que seria relevante destacar nesse momento, o espaço está aberto. Ok. Bom, se você adquiriu um termômetro clínico por infravermelho, você deve, a primeira coisa, ler o manual para saber quais são os procedimentos para fazer medida, qual é o tempo de medida, qual é a região para a qual esse equipamento está calibrado, e saber também se esse dispositivo está regularizado. Como eu falei anteriormente, você vai verificar se existe aquele número de registro no Ministério da Saúde e também se existe o selo da portaria do Inmetro, né, escrito Inmetro. Se você ainda tem dúvidas a respeito desse dispositivo, você pode pesquisar esse número de registro no site da Anvisa, na consulta de produtos registrados, é só digitar o número do processo, né, o número do produto, e aí com isso você possui essas informações a respeito da vigência do dispositivo, da sua regularização e da empresa responsável por essa. Muito bem, Cristina, eu agradeço a participação. E você, amigo internauta, não deixe de acompanhar o Papo Expresso e ficar por dentro das nossas atualizações. Muito obrigado. Eu que agradeço. Bom, se você gostou desse vídeo e de tantos outros, se inscreva no canal Papo Expresso da Anvisa, curta este vídeo, siga o canal e siga as demais redes sociais da Anvisa.